lá. Eu tava vendo no Facebook, eu tô rindo porque é só eu resolver filmar, falar, pensar, fazer qualquer coisa que os barulhos começam a acontecer. É impressionante. Se estiverem ouvindo um barulho de fundo aí, é a gente na casa do vizinho ali parafusando coisa. Mas enfim, é assim mesmo. Mas enfim, eu tava ouvindo lá um vídeo de um rapaz que eu não sei quem que é, depois eu coloco o link do vídeo. E aquilo me perturbou, me incomodou. Era um vídeo falando sobre línguas estranhas. E o que a Bíblia fala, e o que os homens pensam, e o que eles acham que é, na verdade. Não é nem de fato o que a Bíblia fala. Mas, em suma, depois você vai ver o vídeo e você vai entender. A pessoa basicamente falou que é errado falar em línguas estranhas, no caso, né, como os pentecostais falam bastante línguas, né, os pentecostais, pessoal mais avivado. Ah, mas eu não sou pentecostal, eu também sou avivado. Tá bom, mas eu tô falando do pessoal mais avivado ainda, né? E o rapaz lá, a pessoa basicamente, um estudioso de certo, ou apenas um crítico, não sei, ele declara que falar em línguas é errado, é praticamente um pecado falar em línguas. Aí ele dá a explicação dele, porque lá no dia de Pentecostes, Pedro e o pessoal falou, e o pessoal entendia na língua deles, aí fala da xenolália, da glossolalia, e aí fora vai. Mas o que me impacta bastante é achar, as pessoas acharem que simplesmente é errado porque eu não consigo alcançar aquilo ali. É errado porque tantas coisas são erradas. Tudo aquilo que a gente imagina que é nosso e que a gente não consegue alcançar, a gente vai declarar que é erro. Principalmente nas coisas de Deus. O que é o erro nas coisas de Deus? O erro somos nós somos pessoas falhas, nós somos pessoas que muitas vezes não fazemos a vontade de Deus e pecamos porque não reconhecemos que a falta de alcançar o objetivo em Deus também é pecado. Isso tudo que nos desvia do caminho do Senhor, tudo que nos afasta de Deus, os nossos desejos que nos afastam de Deus é pecado, as nossas decisões que nos afastam de Deus é pecado, as nossas escolhas, o nosso pensamento que nos afasta de Deus é pecado, aquilo que nós olhamos, aquilo que nós vemos e que também nos afastam de Deus é pecado. O pecado não é o simples fato de fazer algo errado. O errado é errado, mas é algo errado que nos afasta de Deus. Qual é a condição do homem por causa do pecado? O afastamento de Deus, a morte eterna, a separação do homem com Deus. Nós não perdemos a nossa condição de ter acesso ao Pai. Então, pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Todo o teu pensamento, todas as suas decisões, todo o teu caminhar, todo o teu falar, todo o teu olhar, aquilo que você olha, que te desmotiva e faz você se afastar de Deus por desistir de Deus, é pecado. Então a questão do falar em línguas é um assunto que abrange muita coisa. E eu não posso simplesmente determinar que isso é pecado porque eu não compreendo, eu não consigo alcançar. Não é isso. Agora, se isso te faz tropeçar, então, meu amado, realmente nós temos que buscar outra maneira. Se isso te incomoda ao ponto de te afastar de Deus, então nós temos que fazer uma reflexão e entender o que de fato isso está me atrapalhando ou nos atrapalhando a caminhar com Cristo Jesus. Porque no caso de Pedro, lá no dia de Pentecostes, aquilo ali não em si era o dom de língua, mas era o sinal daqueles que amam a Deus. No meu nome falarão novas línguas. Se beberem qualquer coisa mortífera, não morrerão. Veja lá em Marcos, está lá escrito, esses são os sinais. Ali Pedro não estava falando em línguas, Pedro estava falando na língua dele. E as pessoas estavam compreendendo.
E a manifestação do sinal era que as pessoas compreendiam em suas próprias línguas, independente da língua que Pedro estava falando. Se houve dom ali, houve o dom da interpretação, porque as pessoas entendiam o que Pedro fala. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, o dom de línguas. Como você vê que as pessoas foram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. O falar em línguas não é algo tão sobrenatural assim. A interpretação, se você prestar atenção, se você realmente prestar atenção nas pessoas que falam em línguas, geralmente elas mesmas estão trazendo a interpretação daquilo. Porque o falar em línguas é uma manifestação física sua, de um contato tão íntimo e espiritual com Deus, que você não tem mais aquela conexão linguística natural sua, aprendida, cognitiva. Por quê? Porque você está num estado de conexão espiritual e recebendo do Espírito Santo a informação do Pai sobre a sua vida. E aquilo começa a fluir dentro de você e aí você manifesta o dom de falar em línguas. Mas é porque é uma informação espiritual que vem, que você não consegue se manifestar naturalmente. Porque naturalmente nós sabemos ler, nós sabemos escrever, nós sabemos falar, dialogar, nos comunicar. Mas quando nós estamos conectados com o Espírito é algo muito diferente. A comunicação se torna extrasensorial, se torna sobrenatural essa comunicação. E aí nós passamos então a falar em línguas. É claro que quando você está falando em línguas, você tem controle, porque a palavra também é clara que diz que o profeta lá tem controle sobre o espírito, aquela coisa toda lá. A gente sabe disso, a gente pode se controlar. E quando a gente se controla, claro, quando a gente se controla, a gente consegue se concentrar para poder interpretar aquilo que o Espírito está falando. Aí é um dom de interpretação, mas nós temos que nos concentrar. E muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas têm recebido e elas têm... Por quê? Porque ela deixa tudo aquilo tomar muito conta dela. E isso é natural também, isso é muito bom. Isso é muito bom quando você está sozinho, quando você está louvando o teu Deus no teu secreto. E aí você se derrama completamente e aí flui da maneira que tem que ser mesmo. E não tem ninguém para te julgar, e não tem ninguém para te escandalizar ou para se escandalizar com aquilo que você está fazendo. É perfeito, é o momento perfeito. No meio da igreja, no meio da congregação, claro, a gente se concentra para que aquilo não se torne escândalo, para que aquilo não se torne confusão na cabeça das pessoas. Porque tem muita gente que não conseguiu alcançar ainda o que é um dom espiritual de falar em línguas. Então, quando nós estamos recebendo o Espírito, o dom de falar em língua, nós vamos falar, porque ali nós profetizamos. Ali Deus nos revela muitas coisas. Se não houver dom de falar em língua, não tem profecia. Não tem profecia. E a profecia é algo que vem de Deus, do Pai, mas nós temos que nos concentrar. Nos concentrar naquilo que nós estamos recebendo de Deus, naquilo que nós estamos recebendo do Pai. O que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que eu achei muito errado a pessoa criticar de uma maneira tão condenativa o dom de língua, sendo que só porque eu não consigo alcançar aquilo ali. Também é errado as pessoas que se acham mais espirituais do que as outras por falarem em línguas e aí sabe como é que funciona. Era isso que Paulo condenava lá em Coríntios, pessoas se colocando mais espirituais do que as outras por falar em línguas. Se não há quem interprete, se há um blá 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 sem fim para dizer que um fala mais do que o outro, isso não é certo realmente. Não é certo por trazer confusão no meio da igreja, por não haver entendimento daquilo. O que adianta um monte de blá 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 sem que o Espírito de fato esteja falando? Sem que haja uma informação para as pessoas entenderem aquilo que o Espírito Santo quer. Porque o dom de língua serve realmente para expressar aquilo que o Espírito Santo quer expressar. E é assim que tem que ser. Então nós temos que entender que não é errado. Mas nós temos também que entender para não fazer de maneira errada.
Existe o dom de língua, certo. O dom de interpretar línguas também. Mas nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne motivo de nós nos ensoberbarmos, se é que existe essa palavra. Mas é que a gente não fique soberbo por achar que somos mais do que os outros, por falarmos em línguas e os outros não. Da mesma maneira, ao contrário, a gente não colocar como uma coisa de condenação na vida das pessoas só porque eu também não alcancei. Aí vira uma guerra. O que na verdade, olha lá no fundo, a lâmpada está fazendo uma áurea na minha cabeça lá no espelho. Mas na verdade a gente tem transformado isso numa guerra dos que têm e dos que não têm, do que é certo e do que é errado. Tantas coisas são erradas no seio da igreja, na igreja doutrinária, na igreja doutrina, não é na igreja de Jesus Cristo. Na igreja de Jesus Cristo os santos sobressaem. É ali, é na santidade que nós temos que nos sobressair. Não ele está certo, ele está errado. Não tem muita coisa certa e muita coisa errada. Muita doutrina da prosperidade errada. Muita coisa apostólica errada, que as pessoas se apossaram do nome apóstolo para dizer que são mais do que os outros. Está tudo errado. Não é assim que funciona. Mas enfim, a gente busca um avivamento. Nós temos buscado muito avivamento. E esse avivamento vem muito marcante quando nós conseguimos alcançar os dons espirituais. E os dons são variados, e é o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. E é Ele quem distribui conforme Ele desejar. Não tenha medo do dom de língua. Não é pecado. A gente não pode fazer da maneira errada. Preste atenção, geralmente quem está falando em língua, ele está interpretando. As pessoas têm medo de dizer que o Senhor Deus está falando, mas é o Espírito de Deus quem está falando. Como que o Espírito de Deus fala com você? No teu coração, e você entende que é o Espírito de Deus falando. Não, porque eu senti que foi Deus que falou comigo. Então, da mesma maneira, a pessoa que está profetizando em línguas, Deus também está tocando no coração dela. E ela exterioriza aquilo, ela tem um dom ativado, então ela consegue exteriorizar aquilo. Muitas pessoas têm um dom, mas ela não consegue exteriorizar e se reprime porque não tem coragem. Porque muitas vezes não tem coragem porque tem essa visão de que é errado, de que não é certo, porque muitas pessoas não conseguem alcançar. Então nós temos que... Eu não li nenhum texto bíblico, é o que é. Está lá na palavra. Veja lá no livro de Atos, sobre os dons de língua. Aí leia Coríntios, leia as cartas, você vai ver muita coisa sendo falada. Claro que... Não estou dizendo que eu tenho que excluir a Bíblia, muito pelo contrário, nós temos que incluir a palavra de Deus em todas as coisas. Mas a gente tem que compreender que o pessoal lá no dia de Pentecostes, eles tiveram um sinal maravilhoso do Espírito Santo de Deus, daqueles que amam a Deus, em meu nome. Aqueles que me amam farão esses sinais. Se beberem qualquer coisa mortífera, se serpentes pecarem, falarão em novas línguas, profetizarão, expulsarão os demônios e tudo mais. Tudo mais. E os dons é a manifestação da ferramenta que Deus tem para a vida do crente. Muitas vezes não para alcançar salvação. O sinal alcança a salvação. O sinal alcança. Mas o dom espiritual de profetizar, geralmente ele traz harmonia. Ele traz paz, ele traz consolo, ele traz conforto. Porque você consegue perceber a presença de Deus agindo na sua vida quando alguém se manifesta com estes dons. Então não tenha medo, busque. Se quer avivamento na sua vida, busque, leia a palavra, leia livros que são inspirados por Deus para a tua caminhada com Cristo Jesus. E não tenha medo daquilo que vem da parte de Deus. Não condene ninguém por aquilo que você não conseguiu ainda alcançar, porque você vai alcançar. Tá bom? Essa é só uma palavrinha breve. Eu resolvi agora fazer esses vídeos, não sei no que isso vai dar, mas são os pensamentos que me vêm. Mas que Deus nos abençoe,
e que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Fique com Deus, um abraço. Amém.